Bom dia, valentes do Altíssimo. Estamos aqui firmes no propósito, nosso jejum de 40 dias. Hoje é o nosso 15º dia e essa é a reflexão do dia. Falamos um pouco sobre a vida no Espírito. Nesta manhã, a nossa meditação está em Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais na nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Aleluias, glória a Deus. Amados, o que está falando aqui esse texto? Esse texto está falando que nós não tínhamos vida, que nós estávamos mortos no pecado e que somente pela salvação, pela morte de Cristo na cruz, foi que nós fomos salvos, fomos libertos dessa natureza pecaminosa, deixamos de ser escravos do pecado. Mas ele deixa bem claro que só há uma condição de você deixar de ser escravo do pecado: se você estiver em Cristo, se você tiver Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida. Aqui ele fala que aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana, mas aqueles que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam o Espírito. E ele fala, pois a natureza humana, ela é sempre inimiga de Deus, mas a natureza espiritual, ela é amiga de Deus, ela faz as coisas para Deus, né? Então, nós não conseguimos obedecer às leis, né? Todas aquelas leis, se não for pelo Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos. É por isso que nós temos a graça que é algo tão mal entendido, né? Alguns acham que a graça é você poder pecar à vontade, fazer o que quiser, porque agora é tudo de graça, né? Jesus morreu naquela cruz, então você agora é livre para fazer o que você quiser. E essa não é a doutrina verdadeira da graça. A graça é o poder de Deus para nos fortalecer e fazer vencer o pecado. Se nós não tivéssemos a graça, nós não teríamos força para vencer o pecado. Então a graça é isso. Jesus morreu naquela cruz para nos libertar do pecado, da natureza humana pecaminosa. Então isso é graça, é o poder de Deus emanado do Espírito do Senhor, que foi liberado pela morte de Jesus Cristo para nos dar força para vencer a carnalidade, vencer a mente carnal, vencer o pecado. Se você quer vencer o pecado, vencer essa natureza carnal, vencer os vícios, vencer muitas vezes aquelas coisas tão difíceis que você tenta vencer e não consegue, somente no Senhor Jesus. Somente no Senhor Jesus. Aqui fala, né? Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Por que justos diante de Deus? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.
E a morte do Senhor Jesus nos justifica perante Deus. Então temos que buscar essa libertação, essa cura, parar de viver debaixo dessa escravidão, do pecado, do mundo, né? É isso que o Senhor quer. O Espírito Santo, ele é a garantia dada por Deus da vida eterna. Ele é a garantia dada por Deus para todos aqueles que creem. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos faz viver uma vida de santidade, uma vida separada para Deus, nos faz ter força para vencer nós mesmos, as nossas mazelas, não é mesmo? E é isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós nessa manhã, que nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo. Somos cristãos se cremos sinceramente em Cristo para receber salvação e se o reconhecemos como nosso Senhor. Nesse caso, o Espírito Santo habita em nós, mas caso contrário, não habita. O que habita é o quê? É a nossa própria natureza carnal, é a nossa própria vontade própria, né? Então precisamos nos voltar para o Senhor, para vencermos e termos uma vida no Espírito. Lá em Gálatas também fala, né, que aquele que está no Espírito Santo, aquele que está no Espírito não cumpre, não satisfaz o desejo pervertido da carne. Então vamos buscar a nossa cura, a nossa libertação e sermos vencedores desses pecados, dessas escravidões que nós temos. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.